Boa noite, minha gente, que alegria poder estar aqui novamente. Realmente é uma honra, um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus, poder participar daquilo que o Senhor tem feito através desse ministério, Quinta Delas. Então é uma grande alegria, né? Mais uma vez, como a Débora disse, a pastora Débora disse, né? Então é uma grande alegria, minha gente. Olha, quanta coisa, quanta surpresa, né? Nós temos aqui. O meu nome é Iane Lipatim, eu sou casada com Marcelo Lipatim há 25 anos. Tenho 3 filhos, tenho a Isabela, que já é casada, de 22 anos. Tenho a Natália, que está aqui comigo, 20 anos. E o Benjamin, de 16. Ai, gente, a turminha é grande. Ai, que delícia! É uma delícia servir ao Senhor e é maravilhoso a gente poder se unir e compartilhar do Senhor e ouvir do Senhor através de uma conferência como essa. As conferências são feitas para que a gente possa conferir algo em nossa vida. Amém, minha gente? E esse tema está lindo demais, não está? Então, como nós estaremos aqui no dia de hoje, no dia de amanhã, aquilo que nós vamos iniciar aqui, eu gosto de trabalhar em cima desse tema, né? Mas algo que a gente vai construindo um entendimento. Então, espero que você esteja aqui também no dia de amanhã, porque aquilo que nós começarmos hoje, nós vamos concluir no dia de amanhã, gente. Você estava pensando em não vir amanhã, não tem como. Tem que vir. Então, não dá para perder de jeito nenhum. Então, é uma grande alegria, né, gente? E para iniciar esse De Volta ao Jardim, nós, claro, e eu amo tratar daquilo que o Senhor tem para nós, e voltando mesmo à origem, na criação de todas as coisas. E nós vamos à origem, nós vamos a essa essência, porque a essência fala da origem, a essência fala de um fundamento, né? Dessa ideia original de Deus. Então, eu gostaria de convidá-las para abrir a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis no capítulo 1. No capítulo 1, a partir do versículo... Vamos ler alguns versículos, tá? E eu gostaria de ler essa porção das Escrituras, gostaria que vocês se colocassem de pé, para que nós pudéssemos ler a porção das Escrituras como início desse tempo que nós teremos aqui. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler versículo 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora a gente vai para o capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora vamos para o versículo 15 do capítulo 2, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra, Pai. Obrigada por esse tempo, por essa conferência que o Senhor separou nessas noites, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, e para Te conhecermos mais, Pai. Alinha-nos, Senhor, a Sua vontade. Abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós venhamos a contemplar a Tua beleza, Senhor, e aprender com o Senhor, Deus. Transforma-nos, Senhor Deus, a partir daquilo que será revelado pela Tua palavra hoje, Senhor. Usa a minha vida para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Podem se sentar?
Então, minhas amadas, nós iniciamos esse tempo na origem, na essência de toda a criação, e a essência de tudo, né? Nós vemos que é Deus criando esse lindo jardim. Eu acho muito lindo porque o texto bíblico diz que Deus forma o homem. Deus pega o pó da terra, sopra nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Além de formar o homem, Deus também coloca as suas mãos para plantar um jardim. E esse jardim se chama Éden. Ele planta esse jardim e no versículo 15 do capítulo 2, ele diz que ele toma esse homem e coloca o homem naquele jardim. E ele dá um ofício para aquele homem. Ele dá uma responsabilidade para aquele homem, que é cultivar e guardar. Então, ele não deixa aquele homem que ele criou, né, de forma ociosa. Naquele jardim que ele plantou, toda a criação linda e perfeita de Deus que nós vemos até então. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, nós vemos uma criação perfeita de Deus. Onde Deus cria tudo, nós vemos um lugar, que é o Éden. Nós vemos um homem sendo formado do pó da terra e do sopro de Deus. E nós temos um ofício para esse homem, que é cultivar e guardar. Então, e quando a gente vai vendo sobre isso e estudando sobre o que significa esse cultivar e guardar, e o que eu já vou adiantar para vocês, que nessa conferência, então, nós estudaremos sobre o que é esse cultivar e guardar. Hoje o cultivar e amanhã o guardar. Ai, gente, que delícia! Vai ser demais. Então, minha gente, nós vamos ver exatamente o que isso significa e por que foi que Deus os colocou ali, para que, através desse ofício, vocês vejam, Deus não criou o homem e deixou o homem à toa, não. Ele tinha uma função, cultivar e guardar aquele jardim que Deus tinha plantado. E sabe, toda a criação, ela podia ser dominada pelo homem. Sabe por quê? Porque existia o reflexo de Deus no homem. Toda a criação foi criada a partir da palavra de Deus. Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele colocou as mãos, Ele formou com as suas mãos o homem. E Ele colocou toda aquela criação a se submeter ao homem. Por isso que Ele diz, domine sobre todas as coisas. E quando o Senhor fala em cultivar e guardar, as palavras cultivar e guardar, elas vêm do hebraico. E a palavra cultivar, ela vem do hebraico abad. E essa palavra significa servir, trabalhar para Deus, adorar, ministrar, deriva do culto e deriva de cultura. Então, quando Deus está falando para o homem sobre cultivar aquele jardim, Ele está dando um ofício. E Ele está dizendo assim, ei, o seu serviço será uma adoração a mim. Ai, gente! Tudo aquilo que você fizer no jardim, isso é adoração. O seu serviço é uma adoração a mim. Por quê? Porque o homem foi criado para adorar a Deus. E como que ele vai manifestar a adoração? Através do seu serviço. Através da comunhão perfeita com esse Deus maravilhoso. E a palavra guardar é a palavra que vem do hebraico, a palavra chamar. S-H-A-M-A-R. E essa palavra significa proteger, observar, cuidar, conservar e livrar do mal. E a gente vê que essas palavras que o Senhor dá como instrução para o homem naquele jardim, ou seja, de uma forma, na essência daquilo que os homens teriam que fazer naquele jardim, a gente vê que essas duas palavras, elas aparecem na Bíblia apenas em um outro contexto. Nós vemos em Números capítulo 3, em Números capítulo 8, essas duas palavras aparecem juntas.
E sabe qual é o contexto em que essas palavras aparecem juntas? Quando o Senhor está falando sobre o sacerdócio. Quando o Senhor está falando da função dos levitas dentro do tabernáculo. Então, quando Deus está dizendo e dando uma função para o homem dentro do jardim, Ele está dizendo: eu quero que vocês cultivem e eu quero que vocês guardem esse jardim. Essa é a mesma função que Ele dá a um sacerdote. Ou seja, Deus criou o homem para que ele exercesse o ofício de sacerdote. O sacerdote no Éden. O sacerdote não surge, então, com o tabernáculo em Moisés. O sacerdote, ele surge já no Éden. Então, minha gente, diante disso, nós vemos que o Éden é o primeiro templo que Deus cria. Uau! Na sua essência, o Éden é o templo. É o templo de Deus. Por quê? Porque nós vemos essas características no Éden. Era um lugar da presença de Deus, onde Deus caminhava e se relacionava com o homem que Ele tinha criado todos os dias na viração do dia. Gênesis 3, versículo 8. Era a presença de Deus, estava ali. Deus se manifestava em toda a sua glória. Era um espaço delimitado e ordenado. Era um ambiente onde o ser humano exercia o quê? Funções sacerdotais, cultivar e guardar. E o homem, com a sua função, a sua essência de cultivar e guardar, na sua essência, o seu sacerdócio, ele era um intercessor. Ele era aquele que unia as duas realidades, céu e terra. Essa é a função do sacerdote, é a cultura do jardim. Cultivar não vem de cultura? É a cultura do jardim, ou seja, uma nação de sacerdotes. Esse sempre foi o desejo de Deus, para que esses sacerdotes se relacionassem diretamente com Deus. E era o que acontecia quando Deus criou todas as coisas, amém? Então a gente vê que tudo isso acontecia. Ele unia como sacerdote céu e terra, a realidade do céu e a realidade da terra. Mas o que acontece? Que diante disso e diante da forma que eles podiam adorar a Deus, cultivando e guardando aquele jardim, a gente vê que eles não guardaram do mal. E o pecado entrou. Eles não guardaram, e nós vemos que aquilo que Deus tinha dito para que eles não fizessem, eles desobedeceram e tomaram do fruto que Deus disse para que eles não comessem. E se antes toda a criação olhava para Adão e Eva, e eles viam claramente a imagem de Deus refletida na vida deles, a partir do pecado eles não veem mais. A imagem de Deus agora na vida deles está distorcida. E agora toda a criação, ela se rebela contra o homem. Deus então, Ele manda a maldição na serpente, na mulher, no homem, na terra. E toda a terra se rebela, os animais se rebelam contra o homem. Agora o homem não consegue mais dominar. Ele vai ter agora que manter a essência do seu ofício, cultivar e guardar, mas agora entre espinhos e abrolhos. E essa é o nosso momento da história. É manter aquilo que o Senhor nos deu como ofício, como responsabilidade, mas diante de espinhos e abrolhos. A Bíblia fala, amadas, olha que lindo esse espelho. Ui! Ai, gente, está caindo, gente. Eu acho que está caindo um pouco. Eu até ia fazer um negócio, gente, mas eu falei, não vai dar certo. E aqui quase que aconteceu, que era o espelho quebrado. Não, gente, não ia dar certo. É? Porque o que acontecia com o homem naquele jardim? Tudo aquilo, toda a criação olhava para o homem e via a imagem do Criador. E eles se submetiam, porque assim como Deus dava ordem e as coisas aconteciam, quando o homem falava,
também tinha o poder. Por quê? Porque a criação via a imagem de Deus. Mas quando o homem peca, a imagem não sai do homem. A imagem de Deus está, mas ela está distorcida. É como se ela estivesse rachada. E a criação não reconhece mais Deus no homem. Então, eles são lançados para fora. E quais são as consequências do pecado? As consequências do pecado é que eles são expulsos daquele lugar. E o homem agora, de cultivador do jardim, na sua natureza, que agora é uma natureza no pecado, ele passa a não querer mais, a partir da sua natureza, querer cultivar o jardim, mas passa a querer explorar o jardim. De cultivador, ele passa a ser um explorador. E o que quer dizer a exploração? A exploração é que o homem passa a buscar o benefício pessoal. E ele já não busca mais agradar a Deus em primeiro lugar, mas ele se coloca como o primeiro lugar na sua vida. Aquele a quem tem que ser agradado. Então começa a cultura da exploração. E essa é, amadas, a natureza de nós. A nossa natureza pecaminosa. É uma natureza que busca a exploração, que busca o benefício pessoal, que busca o melhor por si. Somos cultivadoras, mas entre espinhos e abrolhos. E como que eu faço então para adorar a Deus? O Senhor vai nos ensinar como nós podemos manter aquilo, a essência que Deus colocou na sua criação quando nos formou no ventre da nossa mãe. O desejo de Deus permanece. O desejo de Deus permanece, que é habitar no meio de nós. Nós vemos isso em toda a história. Quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo, quando Salomão constrói o templo, Jesus vem. É a imagem do quê? De um Deus que quer habitar entre nós. E Deus, Ele continua com o seu desejo. E dentro desse desejo, e dentro do seu desejo, de que Ele vai formar uma nação de sacerdotes, o que Ele está dizendo? Eu quero uma nação de pessoas que possam me servir como adoração. A adoração não é só um momento de louvor, onde nós cantamos e levantamos as mãos, não. É tudo aquilo que nós fazemos para a glória do Senhor, isso é a adoração. Nós estamos adorando quando cuidamos da nossa casa, nós estamos adorando a Deus quando cuidamos do nosso marido, nós estamos adorando a Deus quando lavamos a louça na nossa casa. Nós estamos adorando a Deus quando servimos de acordo com a forma que Deus quer que nós façamos. Então, minhas amadas, o que acontece é que nós perdemos um pouco essa forma de manter os nossos olhos na essência daquilo que Deus nos chamou. Ou seja, de cultivar e guardar. E nós deixamos de ser as cultivadoras do jardim. E hoje eu quero trazer a nossa consciência. Eu quero trazer a nossa consciência sobre a parte que nos cabe de sermos cultivadoras do jardim de Deus. Porque que jardim é esse, se nós não estamos num Éden físico? Que jardim é esse? Hoje nós temos o nosso jardim, que é o nosso núcleo. É a nossa vida, é a nossa casa, é o nosso coração. É onde moramos, onde trabalhamos, esse é o nosso jardim e nós precisamos cultivar esse jardim. E o cultivo fala sobre estabelecer uma cultura do reino. Sobre estabelecer uma cultura que vá apontar para Cristo. Então, minhas amadas, eu queria trazer um exemplo de alguém na Bíblia, uma mulher, que ela vai nos ensinar sobre, com o seu exemplo, como ser uma cultivadora do jardim. Ai, que lindo, né? Sabe o nome dela? Abigail. Quem já ouviu falar da Abigail? Presente do pai, o nome dela significa.
Então vamos comigo para 1 Samuel capítulo 25, para a gente ler um texto bíblico. O capítulo, se você tem aí um caderninho para você anotar, né? Que maravilha, gente, é bom ter. Anote aí 1 Samuel capítulo 25. Gostaria de ler o texto todo, mas não vai dar tempo. Então você deixa aí de tarefa de casa para você ler, porque esse texto é maravilhoso. E a gente vai falar sobre alguém, sobre Abigail, né? Que vive no mundo afetado pela queda, mas que ela decide obedecer a esse Deus e exercer a sua função de cultivadora do jardim de Deus. 1 Samuel, no capítulo 25, a gente vai ler alguns versículos, porque eu quero trazer a ideia central para nós aqui nessa noite. No 1 Samuel 25, versículo 2, fala assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Minhas amadas, eu quero convidar vocês para fazer uma viagem. Então aperte o cinto aí, bora viajar, gente, bora viajar. 1000 anos antes de Cristo, e nós estamos aqui no momento onde o rei Davi, na verdade, ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não exercia, ele não era o rei ainda de Israel, mas ele já tinha sido ungido rei. E a gente vê que o rei que estava reinando na época era o rei Saul. E esse rei Saul era um rei que se encheu de ira e de inveja e de ciúmes de Davi. E a gente vê que Davi, ele passa a ser fugitivo de Saul, porque Saul queria de toda maneira pegar esse menino e matar esse menino. E a gente vai ver nessa história que Davi, ele tinha um exército com ele. Ele tinha um grupo de homens que caminhavam com ele, que eram 600 homens. E ele fazia troca de favores, em troca de alimento, de lugar para ficar. E nessa situação aqui, nós vamos ver a história desse casal, Nabal e Abigail. O homem é a história da Bela e a Fera. Sabe a Bela e a Fera, gente? Ai, meu Deus, é a Bela e a Fera. Nabal era um homem que significa tolo. E a Abigail já era uma mulher linda, doce, maravilhosa. E a gente vê que era um casal. E o Davi, ele vai com seus homens, estava na época da tosquia das ovelhas. E ele, com aquele monte de homem, tudo faminto, ele fala assim: ai, quer saber, a gente já ajudou tanto Nabal está lá na festa. Vai lá e busca um pouco de alimento para nós, para alimentar o nosso exército. Aí nisso foram, o texto bíblico vai contar que vão aí 10 homens de Davi, chegam para Nabal vê aqueles homens, olha de cima a baixo e fala assim: quem é Davi? Não, Davi pediu para trazer, para buscar alimento. Eu não sei quem é Davi, você acha que eu vou tirar dos meus homens para dar para esse Davi? Eu não sei quem é Davi. Mas ele sabia, porque Davi já tinha defendido eles, os pastores de Nabal. E aí Davi, quando recebeu a notícia, Davi fica louco, sabe, sangue nos olhos. Ai, Davi ficou com sangue nos olhos, falou: eu vou acabar com aquele povo, vou matar, não vai sobrar um menino daquela família. E a Bíblia vai contar que um daqueles que estava ali no meio daquela confusão saiu e foi contar para Abigail. Abigail, menina, você não sabe o que aconteceu. O seu marido aprontou de novo. Ai, o que foi dessa vez? Sabe aquelas? O que foi que esse homem aprontou de novo? Aprontou. O que foi que esse menino aprontou de novo? Pois é. O Davi, sabe o Davi? Claro que eu sei. Por quê? Porque a história de Davi estava no ouvido de todo mundo. Estava no ouvido de todo mundo. Por quê? Todo mundo cantava musiquinha. Saul matou milhares, mas Davi, 10 milhares. Então estava no hit, era o hit do momento. Então assim, Davi, e ele ouviu, ele falou: não estou acreditando que ele agora foi mexer com o Davi. Sabe o que ela fez? Ela correu, preparou a comida que o menino estava querendo, preparou tudo e foi avisar para Davi. E olha, gente, isso tudo é o contexto. Vamos lá pular, depois vocês leem em casa, hein?
Vamos lá para o versículo 23. Então ela foi ao encontro de Davi, né? Que Davi estava com sangue nos olhos, lembra o sangue nos olhos? Ele estava. Ele vai matar todo mundo. Ela falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí versículo 23 fala assim, ó. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-lhe aos pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva, não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o nome, ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está sobre ele, eu, porém, a tua serva, não vi os moços do meu senhor, que enviaste. Agora vamos para o versículo 32, diz assim, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de por minha própria mão me vingasse. Minhas amadas, o que acontece? Abigail corre, ela intercede. Eita! Ela intercede naquela situação. E ela escolhe o quê? Cultivar a paz. Ela escolhe agir no momento para cultivar o seu jardim, sendo uma apaziguadora. Porque de um lado ela tinha Nabal, seu marido, e do outro lado ela tinha o grande guerreador que estava naquela época, que todas as guerras que ele entrava, ele vencia e derramava muito sangue. E a gente vê que essa história, ela ganha o favor, né? Essa mulher, ela ganha o favor de Davi. E depois, gente, vocês vão ver que ele até casa com ela. Ai, mas esse é outro capítulo. Ele não é bobo nem nada, ele não é bobo, não. Aí a gente vai ver o quê? Que ela intercede com coragem. E ela vai e ela percorre o caminho da paz, amadas. É o que eu quero falar hoje para vocês. Sobre nós cultivarmos o caminho da paz. Ela age muito rápido. E sabe o que acontece? É que na nossa natureza, a nossa natureza pecaminosa, ela não quer adorar a Deus. A nossa natureza não quer orar. A nossa natureza não quer falar com Deus. A nossa natureza caída não quer buscar a Deus, não quer ler a Bíblia, não quer nada disso. E muito menos cultivar alguma coisa para Deus. Mas o Senhor, Ele vai nos ensinar que esse é o ofício que Ele deu desde a origem. E Ele não muda os planos. Ele continua tendo o desejo em que nós venhamos a cultivar e guardar o jardim. Agora em meio a espinhos e abrolhos. Mas sim, o ofício continua. E a Bíblia vai contar que dentro dessa carnalidade nossa, os homens, lá em Romanos capítulo 3, no versículo 17, fala que eles desconheceram o caminho da paz. A carnalidade do homem, o homem natural, no seu pecado, ele desconhece, amadas, o caminho da paz. Então, a gente vê que o Senhor, Ele quer nos tornar, o quê? Cultivadoras e não exploradoras. Ele quer que nós sejamos, como diz o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha diz assim, ó, em Mateus 5, versículo 9, fala assim, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Sabe que ser pacificadora, amada, ser pacificadora é a identidade que nós temos. Às vezes nós ouvimos falar tanto em identidade, mas nós não nos damos conta sobre a identidade de sermos chamadas filhas de Deus. Como? Por sermos cultivadoras da paz, apaziguadoras. Foi o que ela fez aqui. Ela cultivou a paz. E eu queria trazer esse pensamento para nós hoje. Para que nós venhamos, como Abigail, sermos cultivadoras da paz. A paz que o mundo não pode dar. E a gente sabe que a paz, né, ela é de uma forma equivocada. As pessoas querem, inclusive, vender a paz, né? Acha que a paz é um lugar
Aí coloca, né, viagem para tal lugar, aí mostra a rede na praia, o coqueiro balançando. Ai, vai que você vai ter paz. Não vai, amada, não vai. A paz não é um lugar. A paz também não é uma circunstância, não é o teu silêncio, não é a tua omissão. Não, a paz também não é isso. A paz é uma pessoa. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Jesus é a nossa paz. É Jesus Cristo, Ele é a paz. Então, minhas amadas, a paz não é um sentimento, a paz não é a ausência de conflitos, a paz é uma pessoa. E por isso que nós vemos Abigail cultivando a paz com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje, de sermos cultivadoras num mundo, num jardim, que é cheio de espinhos e abrolhos, que vai dar trabalho, amada, vai dar trabalho. Mas nós somos chamados, na essência, desde o início, quando Deus nos criou, eu quero que você seja cultivadora do jardim. E é tão lindo da gente ver isso, porque a primeira coisa que nós vemos é que Abigail, ela cultivava uma relação com o pai. Porque se ela não cultivasse, ela não faria o que ela fez. E muitas vezes, amadas, nós não temos feito isso. Nós temos buscado uma paz que o mundo quer oferecer, e o mundo realmente oferece. Uma falsa paz, uma paz que é condicional. Sabe aquela paz que é condicional? Uma paz que também ela é dependente. Uma paz que é falsa. Uma paz que não permanece, ela é passageira. É por isso que Jesus Cristo, quando Ele fala, já na sua última semana de vida, e Ele está consolando os seus discípulos, Ele diz aos seus discípulos em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz. Eu deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. A paz de Deus, ela não é como a paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz dependente, uma paz condicional, uma paz que vai ser passageira por alguns momentos da sua vida. Mas a paz em Deus é uma paz da reconciliação com Ele. É de você voltar a esse jardim, para esse lugar e entender que a paz é a partir do seu relacionamento com Deus. Por que é do seu relacionamento com Deus? Porque a paz, minhas amadas, é fruto do Espírito Santo. É uma obra sobrenatural, é a obra de Deus que vai fazer com que você tenha a paz que o mundo também não pode tirar de você. E o Senhor quer que nós cultivemos essa paz. Como? Fecha a porta do seu quarto e ora. No seu tempo de intimidade com o Senhor. É que você vai cultivar essa paz que é independente, essa paz que é eterna, essa paz que não é uma sensação, é uma pessoa. Jesus Cristo. Então, minhas amadas, Abigail, ela foi impulsionada por essa paz. Ela vivia reconciliada com o Senhor. Depois nós vemos a segunda passo de Abigail. Nós vemos que Abigail, ela vai cultivar a paz nas circunstâncias. Amadas, como nós precisamos cultivar a paz nas circunstâncias? Porque as tormentas vêm, né? As tempestades vêm, os ventos fortes vêm, e como que eu vou permanecer em paz diante disso? Como que eu posso me manter em paz no meio de uma situação que vem como um vendaval? É possível? 2 Tessalonicenses 3, versículo 16, diz que sim. Olha o que diz o texto. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Esse Deus da paz, Ele nos dá a paz continuamente, em todas as circunstâncias. Nas boas e nas menos boas.
Esse é o nosso Deus. Então a gente vê que Abigail, diante de um cenário de guerra iminente, amadas. Guerra iminente, aquilo ali ia pegar fogo se ela não agisse. Rápido. Porque Davi estava o quê, gente? Com sangue nos olhos. Então essa paz de Cristo, da pessoa de Cristo, vai te impulsionar para que você haja com sabedoria, discernimento e sensibilidade espiritual. Para que você haja em paz. Mas o agir em paz não significa lentidão. Significa precisão. De acordo com a vontade de Deus. Ela falou, não tenho tempo, eu tenho que correr. Então essa paz, ela vai te impulsionar para isso. Ela vai te levar a quê? A agir. A agir com sabedoria, amadas. E é por isso que eu preciso cultivar a paz dentro das circunstâncias. Como? Pedindo sabedoria a Deus. Deus, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? A Bíblia diz, não andeis ansiosos, mas em tudo sejam conhecidas diante do Senhor as suas orações, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. É lindo. A paz de Deus, ela guarda a nossa mente e o nosso coração, mesmo numa situação desfavorável, amadas. Eu preciso cultivar essa paz. É uma paz que a melatonina não compra, gente. Não. É aquela paz que permite com que você vá dormir. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Quem pega no sono rápido? Eu pego, gente, amém, eita glória. Olha aqui a paz, eu preciso cultivar essa paz, Senhor. Como que eu vou cultivar? Em Cristo, no secreto. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Gente, que coisa linda é a paz. Eu preciso cultivar essa paz. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha, mas Ele está dizendo, na circunstância, o que você pode fazer? Não é cruzar os braços, não, é cultivar. Não é uma vida ociosa, é uma vida de cultivo no jardim. É o que o Senhor quer que eu faça nessa circunstância. O que eu posso fazer, com quem que eu posso falar? E mantenha a sua vida em oração, colocando diante do Senhor, porque assim a paz de Deus, que sobrepassa o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O terceiro cultivo que nós vemos na vida de Abigail é que ela cultivou a paz nos relacionamentos. Eita, gente, deixa eu até tomar uma aguinha que essa gente precisa. Cultive a paz nos relacionamentos, amado. Sabe, ela percorreu um caminho. Eu costumo dizer sempre para os meus filhos, você precisa percorrer um caminho, o caminho da paz. Precisa haver um movimento da sua parte. E muitas vezes a gente não quer se movimentar, a gente quer que o outro venha, né? Mas e se a nuvem se movimenta? Você vai ficar esperando? Vai junto. Vai na nuvem. Por isso que a gente precisa de sensibilidade para ver o que? A nuvem se movimentando. Para que a gente possa estar debaixo da mão poderosa do Senhor. E a gente vê que Abigail, ela teve muita sabedoria para lidar, tanto com o seu marido, ogro, né, gente? Ogro, ai meu Deus, Deus, marido ogro. Como com o Davi, que estava o quê? Com sangue nos olhos. Vejam só, gente. Vejam como ela cultivou a paz. Ela foi aquela que apaziguadora naquela situação. Incrível, dois opostos. De um lado tem Nabal,
Um homem tolo, um homem rude, um homem grosso, que ela devia ouvir as grosserias desse homem sempre. Ela falou, lá vai esse homem aprontar de novo. E do outro lado, Davi, que ela sabia que era um homem valente. Um homem que falou que ia para a guerra, ele ia. Sabe o que ela fez? Ela intercedeu. O que é interceder, gente? É estar entre. Eita glória! Ela esteve entre os dois. Ela cultivou a paz dentro daquela relação, onde ela não viu o bem próprio. Vocês estão vendo? Ela não agiu na cultura da exploração, mas na cultura do cultivo. Cultivar. Porque se fosse exploração para o bem próprio, gente, ela estava bem quietinha, porque ela ouviu dizer que Davi ia matar só os meninos. Ela falou, eu estou livre. Não. Por quê? E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho não é a cultura da exploração, mas é a cultura da entrega, do se doar. E quando nós nos doamos, quando nós servimos, nós estamos adorando a Deus. E às vezes nós dizemos que adoramos a Deus, mas nós não nos doamos. Nós queremos o quê? O benefício. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou, mas se ele vier primeiro, antes fazendo joguinho, né? Gente, faz. E às vezes a gente pensa nesses maridos, né, gente? Aí tem uns maridos assim, olha. Às vezes pensa nos maridos, aí vem um rancinho aqui, ó, um rancinho. Aí vem um rancinho, você lembra daquela granola do pote que ele deixou grudado com iogurte. Gente, sério, eu casado há 25 anos. Faz 25 anos que eu digo para o meu marido, não deixa o pote de granola com iogurte dentro da pia. Ele deixa, gente, ele continua deixando. Teve uma vez que eu escrevi, eu falei assim, agora eu já sei, eu vou pegar esse homem de jeito. Aí escrevi num post-it amarelo, fosforescente, coloquei na pia, falei assim, agora ele não bota mais aqui. Favor não depositar a louça com resíduos. Coloquei. Embaixo do post-it estava o quê? O potinho dele de granola. Eu falei, não é possível. Não é possível um negócio desse. Eu falei assim, acho que ele não leu direito. Falei, já sei. Vou pôr no papel sulfite. Escrevi no papel sulfite bem grande, coloquei em cima da pia. Falei, agora ele vai ver. Favor não deixar louça na pia com resíduos. Gente, embaixo do papel estava o potinho dele de granola. Eu falei, não é possível, gente. Mas eu sou apaziguadora. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar brigando com meu marido por causa disso. Eu vou lá, tirando a granola que fica grudada, né, gente? Que bom que eu tenho meu marido. Que bom que ele é saudável, que ele come uma granola. Ai, que lindo! Sempre há um olhar. A gente tem que olhar, a gente tem que o quê, gente? A gente tem que cultivar a paz dentro do relacionamento. E no relacionamento, dentro do casamento, gente. É um rancinho. Eu vou dizer uma coisa para você do seu marido. É o que tem para hoje. É o marido que você casou. Você estava toda feliz lá quando disse o sim, né? Agora aguenta até o fim. E cultiva a paz. Não seja aquela mulher rixosa, briguenta, que traz contenda para dentro de casa, que só reclama desse marido, que briga com esse marido, fica fazendo joguinho com esse marido. Exploração, hein? É o que tem para hoje. Então, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 18, fala assim, ó. O que depender de vós, tem de paz para com todos. Aquilo que depender de você, tenha paz nos teus relacionamentos. Com os teus filhos, com o teu marido, com os teus pais, com as tuas irmãs, com os teus irmãos. O que depender de você, tenha paz para com todos. Mas mesmo assim, isso não é garantia que essa pessoa vai mudar amanhã, gente. Porque o cultivo fala de um desenvolvimento. Mas eu tenho que obedecer, eu tenho que manter o quê? A minha vida na essência que Deus me criou.
E se a gente vai um bocadinho mais para frente, em Romanos 12, versículo 20, fala assim, ó. Eu gosto desse texto, ele diz assim, ó. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Às vezes o inimigo é o marido que chega com fome. Aquele homem com fome que não passa nunca essa fome, gente. E você está lá cansada, dá comida para esse homem, gente. Faz lá, dá de beber para esse homem. Eu preciso o quê? Cultivar a paz dentro do meu relacionamento, dentro da minha casa. Eu preciso cultivar. Amém, gente? E aí, eu vou vendo que o que não permite que eu cultive essa paz? É o orgulho. É a cultura da exploração. Que está sempre vendo o que é uma justificativa. Vendo o que eu vou ganhar com isso. O que eu vou ganhar com isso? Mas eu de novo? Eu vou ter que ir lá de novo? Uhum. Vai sim, você vai de novo. Sabe, eu costumo dizer para os meus filhos, às vezes, quando eles estão falando alguma coisa e a gente entra no assunto do perdão, e eu falo para eles, eu falo assim, gente, é louvável você ir de novo, você ir mais uma vez, porque assim nós estamos nos parecendo com Jesus. Ele foi, Ele se entregou. Sabe, e às vezes a gente quer ter razão, não. Que a gente possa viver uma vida no ofício do cultivar a paz dentro dos relacionamentos, amadas. Relacionamentos como? Deixa o orgulho. Porque o orgulho nos afasta de Deus. Então, o que vale? Quanto vale a sua paz? Quanto vale a sua paz? O que você tem cultivado, amada, dentro da sua casa? O que você tem cultivado no jardim da sua casa? É paz ou contenda? A mulher rixosa fala sobre a mulher da contenda. Que está brigando, que está falando alto. Que está provocando. Que está querendo se justificar. Isso é o pecado que vem desde o Éden. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar a cultivar o jardim. Cultivar a paz dentro do jardim. O que você precisa fazer hoje? Qual o caminho você precisa percorrer? Qual é o caminho da paz, amada, que você precisa percorrer hoje? Será que é uma ligação? Será que é uma mensagem? Será que é ir tomar aquele café que você está aí faz tempo falando e não vai nunca? Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje, amadas, porque amanhã pode ser tarde. Não deixe para dar as flores quando aquela pessoa não puder mais cheirá-las. O que a gente pode fazer hoje? Cultive a paz, esse é o chamado de Deus para nós. Não perca tempo. Não economize no perdão, amadas. Não economize no perdão. O perdão é reconciliação. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 3,11, fala assim, ó, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Onde foi que nós perdemos a paz? Às vezes a gente está num dia e aconteceu alguma coisa que nos tirou a paz. E aí a gente sai alfinetando todo mundo, e normalmente é os de dentro, né? Os de dentro de casa que não tem nada a ver, a gente sai alfinetando. Nós precisamos cultivar a paz. Aonde foi? Olhe para trás, veja o que foi que te incomodou, o que te inquietou, que fez com que você ficasse desse jeito. E por último, amadas, o quarto passo de Abigail no seu cultivo da paz, ela vai nos ensinar a cultivar a paz dentro de nós. Dentro. Nabal, a gente vai ver que Nabal, ele permaneceu na sua ira. Davi, ele teve a sua ira aplacada. Mas Abigail agiu com sabedoria e não guardou a ira no seu coração. Ela agiu impulsionada pelo cultivo da paz naquela situação.
Ela agiu rápido. Ela intercedeu entre aqueles dois extremos. Sabe, amadas, o que acontece que rouba essa nossa paz interior? Eu vou te dar 3 razões apenas. A primeira é você viver à base de expectativa que você cria para o outro. A tua paz pode estar condicionada às expectativas que você criou para o outro. Aí você tem expectativa sobre o outro e você só vai ser feliz se o outro fizer aquilo que você quer. Ei, eu vou te dizer uma coisa, o outro não vai fazer. Se você depender da expectativa que você colocou no outro, você vai viver a sua vida frustrada. Porque o outro não vai te suprir. E posso dizer mais? Você também não vai suprir o outro. Ai, mas aquela pessoa é muito chata. Ai, porque eu não consigo ficar junto com essa pessoa. Aí eu digo mais uma coisa para você. Você também é muito chata. A outra pessoa está dizendo o mesmo de você. É chata demais de galocha. Sabe, às vezes a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, que todo mundo está contra nós e nós somos. Sabe por quê? Porque é cômodo a posição de vítima, né? Expectativa. Se a gente olhar para Jesus em Mateus capítulo 26, Jesus pede para que os seus discípulos, aqueles que caminhavam pertinho de Jesus, ele fala assim: a minha alma está profundamente angustiada. E sabe o que ele pede para os amigos dele íntimos? Estejam aqui orando. Ele vai para o monte, quando ele volta, os amigos estavam orando? Dormindo. Ele vai de novo. Estejam orando. Ele volta, dormindo. Nem os amigos do mestre supriram as expectativas, quanto mais nós e aqueles que nos rodeiam. Por que que a minha paz e a minha alegria tem que estar embasada naquilo que o outro vai fazer ou não? Eu tenho que olhar acima disso. Eu tenho que viver acima disso. A minha essência tem que ser exalada apesar do outro. Apesar do que o outro faz ou deixa de fazer. Eu não vou mudar a essência de Deus em mim. Porque o que depender de mim, eu terei paz para com todos. Eu vou percorrer o caminho da paz, eu vou cultivar a paz. Porque na minha casa e no meu jardim, eu quero obedecer a Deus. Eu quero ser uma cultivadora do jardim de Deus. O que eu posso fazer? Eu não vou cruzar os braços e ficar vendo o mundo me servir, não. Porque o chamado do cultivo é para eu servir. E enquanto eu sirvo, eu adoro a Deus. Ai, que coisa linda. Que coisa mais linda, gente. Então, o que rouba a nossa paz interior? Ter expectativa no outro. Outra coisa que rouba a nossa paz interior, sabe o que é, gente? Pecado. Pecado, amadas. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida e estamos lá no meio dos pecados, de pecados de estimação, e a gente vai vivendo a nossa vida porque a gente começa a se comparar com os outros e a gente acha assim: eu não estou tão mal assim, tem gente pior. E está lá chamuscando no pecado. Pecado tira a paz. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então, por isso que a gente não sente paz, a presença de Deus. Nós estamos distantes, nós distanciamos de Deus no meio dos pecados. Aqueles pecados de estimação que a gente diz: não tem problema. Tem sim. Desagrada a Deus, entristece ao Espírito Santo de Deus. Amadas, e o terceiro é a culpa. A culpa. Quantas mulheres carregam culpa de pecados cometidos, de decisões tomadas erradas? Mas o Senhor é aquele
que não vem nos acusar. Ele quer o quê? Nos conduzir para esse caminho da paz, que é o quê? Arrependimento. O Senhor quer que tenhamos arrependimento, que a gente se arrependa dos nossos pecados, amada. E quando nós nos arrependemos com todo o nosso coração, a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele lança fora. Então, amadas, o que eu tenho que ver como é que está o meu tempo com o Senhor, porque nós somos pecadoras. Qual foi, amada, a última vez que você chegou na presença do Senhor, em lágrimas, arrependida por um pecado seu? Qual foi a última vez, se é que houve alguma vez? Porque nós chegamos diante do Senhor em lágrimas, sim, mas com uma lista de pedidos, com uma lista de milagres que a gente quer que Ele faça. Por quê? Porque eu estou vivendo numa cultura de exploração, onde o próprio Deus existe para me servir. Mas Deus, Ele não é o teu servo, Ele é o teu Senhor, amadas. Ele não é um solucionador de problemas. Então, diante da minha relação com o Senhor, eu preciso saber qual foi a última vez que realmente o meu pecado causou em mim nojo, como diz Isaías. Causou em mim uma tristeza profunda, de saber que eu estava entristecendo ao Espírito Santo de Deus, que fez com que eu me lançasse aos pés do Senhor, clamando pela sua misericórdia. Amadas, qual foi a última vez? Porque se nós dizemos que somos pecadoras, cadê o arrependimento? E nós vamos vivendo a nossa vida de uma forma muito superficial, onde nós lemos a Bíblia de vez em pouco, talvez num culto, na igreja, talvez em alguma reunião. Mas cadê você e Deus? Na sua intimidade, na sua busca pessoal, por conhecer a Deus a partir da sua autorrevelação. De você e Ele se encontrarem. Você como uma sacerdotisa do Senhor. Como essa nação de sacerdote que o Senhor quer para que se relacione com Ele diretamente. Minhas amadas, o Senhor nos chama a este lugar de arrependimento. E a Bíblia diz assim, Isaías 26, versículo 3, fala assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Sabe, amadas, nós já estamos finalizando, e eu queria dizer uma coisa para vocês, que a paz que o Senhor quer que nós cultivemos na nossa vida, a paz no nosso relacionamento com Deus, que é a própria presença de Deus, que eu preciso cultivar o meu relacionamento com Deus, eu preciso cultivar a paz no meu relacionamento com o próximo, com os meus. Eu também preciso cultivar a paz nas circunstâncias, agir com sabedoria, agir com discernimento, saber o que Deus quer que eu faça e buscar a Ele, para saber o que Ele quer que eu faça. Isso é o quê? É viver na essência do chamado. Eu vou cultivar, eu não sou exploradora do jardim, eu sou cultivadora do jardim. E ser cultivadora do jardim, amada, sabe o que cai em cima de você? A responsabilidade de você desenvolver a fé de quem caminha com você. E aí, as pessoas que caminham com você estão cada vez mais distantes do Senhor, estão mais próximas? Quem é, amadas, que você está discipulando? Quem é, amadas, que você está evangelizando? Você evangeliza quem não conhece a Jesus. Você discipula quem já conhece a Jesus e precisa mergulhar mais fundo. Cultivar. Ai, que coisa mais linda. Nós precisamos aprender a cultivar o jardim, a cultivar a paz. Eu gosto muito do texto que, quando os discípulos estavam com Jesus
no barco. A Bíblia fala em Marcos capítulo 4, que Jesus estava no barco com seus discípulos e se levantou uma grande tormenta, um vendaval, uma tempestade. E a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Gente! Ele, deitou, dormiu. No meio daquela confusão, ele deita e dorme. Sabe? Que Salmo 4:8 diz isso. Em paz me deito e logo pego no sono. A própria pessoa da paz estava dormindo. Em meio àquela confusão. Mas a Bíblia também diz, amadas, Colossenses 1:15 fala que Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2:9 diz que nele está a plenitude da divindade, em Cristo Jesus. Ele é a imagem de Deus. A imagem do Cristo a imagem de Deus não foi alterada no Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus. E quando a criação vê a imagem refletida do próprio Deus, ela se submete. Sabe o que Pedro fez? Eu creio que foi Pedro que chegou para Jesus, lá em Marcos 4 diz: Jesus, Jesus, não te importas? Olha essa tempestade, menino, você está dormindo. Você não se importa, a gente vai morrer todo mundo. A Bíblia diz que Jesus acorda, pede para aquela tempestade parar. A tempestade ouve a voz, reconhece a voz de Gênesis. Nós nos submetemos a essa voz. E a tempestade... Mas esse Pedro ainda não era cheio do Espírito Santo. Nós vemos em Atos 12, um Pedro agora cheio do Espírito Santo, cheio da presença dessa paz contínua. E sabe o que acontece? Eu acho maravilhoso o que acontece em Atos 12. A Bíblia fala de uma grande perseguição que estava acontecendo com os cristãos. Na ocasião, Pedro e Tiago são presos. Tiago morre. Sabe o que acontece com Pedro preso? A Bíblia fala que ele está em sono profundo dentro da prisão. O sono dele era tão grande, que o texto bíblico diz que um anjo teve que chegar lá e: acorda, Pedro, acorda e sai daqui, menino. As cadeias se soltaram e ele sai daquele lugar. Sabe por quê? Essa é a paz de Deus. É a paz que não depende da circunstância, que faz com que você durma tranquilo mesmo na prisão. Mesmo vendo o seu amigo ali, Tiago, ele morreu. Pedro estava dormindo. Esse é o milagre da paz. Minhas amadas, o Senhor quer que nós cultivemos a paz, sabe por quê? Porque essa é a nossa identidade, apaziguadoras. Que nós não venhamos a ser aquela que levanta contendas, mas aquelas que traz a paz. Que anuncia o reino da paz. O príncipe da paz. Jesus Cristo. Eu não sei se o seu coração está inquieto hoje. Talvez você chegou aqui porque alguém, a sua amiga que está aí do teu lado, ela te trouxe. Ela passou a te buscar, que você falou: não vou não, longe. A sua amiga falou: vem, amiga, vai ser bom. Sabe por quê? Porque é o Senhor quem tem uma mensagem de paz para você. Porque mesmo que você esteja passando por esse momento de dificuldade, onde você talvez não veja a luz no fim do túnel, existe aquele que é a paz, e Ele quer estabelecer a cultura da paz dentro da sua casa. Ai, que coisa linda! E sabe, amadas, o Senhor nos convida para esse caminho da paz hoje. E eu quero finalizar dizendo para vocês que Deus, Ele cria todas as coisas lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Ele planta aquele jardim, Ele coloca o homem lá.
no jardim. O homem peca, sai daquele lugar. Mas a história não termina assim. Nós só podemos ser cultivadoras da paz, porque Ele veio nos restaurar. A Bíblia vai contar para nós, à luz de João, do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 14, 15 e 16. Você tem Bíblia aí, gente? Se você tem, abre. E se você não trouxe amanhã, traga a sua Bíblia. Vamos para João? Não, gente, vocês não estão acreditando que a gente vai ler agora. Eu estou muito empolgada. João, capítulo 20, 14, 15 e 16. Em João, capítulo 20, Jesus já tinha morrido. E nós estamos aqui diante da ressurreição de Jesus, que acontece segundo o capítulo 19, versículo 41 de João, diz assim, ó. Vamos para João, capítulo 19, 41, diz assim: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amadas, Jesus foi morto, crucificado, e o túmulo dele ficava onde? Em um jardim. Aí nós vamos para a ressurreição de Jesus. Porque Jesus não permaneceu morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele é visto a primeira vez por uma mulher chamada Maria Madalena. E o texto bíblico em João 20, versículo 14, diz assim: tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, ressuscitado. Mas não reconheceu que era Jesus, a Maria. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Amadas, não foi uma confusão de Maria. Jesus ressurreto é visto pela primeira vez por uma mulher, Maria Madalena, que ele tinha curado. E essa mulher, quando vê Jesus, ela vê a imagem de um jardineiro. Jesus está restaurando aquilo que se perdeu no Éden. Jesus é o último Adão. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21, nós temos a história que Paulo diz para nós e vai nos explicar sobre Jesus Cristo ser o último Adão. Ele é o cumprimento daquilo que Adão não foi. Aonde Adão falhou no jardim, Jesus é o cumprimento. Ele venceu no jardim, porque Jesus não vence na sua morte, Jesus vence na sua ressurreição. E não foi ao acaso que ela viu e ela identificou um jardineiro, porque ele vem resgatar aquilo que era a essência quando Deus criou todas as coisas. Um jardineiro sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o centro do jardim, em Gênesis capítulo 2. Jesus, ele é o centro, em João capítulo 20, quando fala do jardim, onde ele ressuscitou. E também aponta para o jardim da Nova Jerusalém, onde Jesus Cristo também é o centro. É tudo sobre ele, amadas. É absolutamente tudo sobre ele. Ele veio estabelecer a nova ordem
em Cristo Jesus. Então nós não podemos, amadas, cultivar o jardim da paz, cultivar a paz, se não for através dele. Por quê? Porque à medida que nós estamos em unidade com ele, quando nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa fé, a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28 e 29, que Cristo vai sendo formado em nós. E toda a criação pode ver a glória de Deus através das nossas vidas. Por quê? Porque é Cristo sendo formado em nós. E por isso, amadas, nós voltamos àquilo que o Senhor trouxe como ofício: cultivar e guardar. Ele não te deixa só no cultivo. Ele é esse jardineiro perfeito, que inaugura esse novo tempo, a ressurreição de Jesus. E eu quero dizer para vocês, que pode ser, minhas amadas, que você esteja semeando em lágrimas. Pode ser que o seu cultivo seja em meio às lágrimas. Mas Salmo 126 diz que aquele que sai semeando com lágrimas, voltará como, gente? Em júbilo, trazendo os seus feixes. O Senhor nos chama a exercer o nosso ofício sacerdotal no jardim que Deus nos colocou. Ele quer que onde nós estejamos, amadas, nós possamos anunciar o reino de Deus, cultivando a paz, porque nós somos apaziguadoras. Esse é o chamado do Senhor. Então eu não sei como você está, eu não sei como está o seu coração hoje, mas o Senhor sabe, foi Ele quem te trouxe para cá hoje, para ouvir dizer: filha, você está cansada porque você está tentando tudo da sua maneira. Você está cansada de tentar lutar e de colocar e de fazer e talvez criar um ambiente de paz na sua casa, e você não está conseguindo. Porque a paz, ela não é um sentimento, a paz é uma pessoa, Cristo Jesus. E o jardineiro se apresenta hoje nesse lindo jardim aqui. E Ele está nos convidando: ei, filha, vem. Vinde a mim todas vós que estáis cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Ele quer nos dar descanso, amadas. Ele está nos convidando para que nós possamos descansar nele. E Ele vai nos ensinar a cultivar o jardim dentro da nossa casa. Não depende de você, não depende de mim, mas da obra do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Ele nos chama a nos deleitarmos nele, a aprendermos dele, amadas. E se você está aqui hoje, e você está com o seu coração inquieto, se você veio aqui buscando uma palavra, eu quero te dizer que a palavra é paz. O Senhor quer que você cultive a paz na sua casa. E essa paz a ser cultivada, ela vem a partir da pessoa do Cristo. Se você quer, amada, eu não sei como é que está o seu coração hoje, mas o Senhor sabe. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E se essa palavra falou com você, se você entendeu a responsabilidade que o Senhor está te chamando hoje, essa responsabilidade de cultivar a paz dentro da sua casa, com aquilo que você tem nas mãos, o Senhor está te convidando: ei, filha, venha. Com aquilo que o Senhor colocou dentro da sua casa, você pode ser a cultivadora da paz dentro da sua casa. Essa é a essência do chamado de Deus na sua vida, amadas. Ele quer que você seja sacerdote do seu lar, sacerdote junto com o seu marido, no sacerdote, no seu ofício de se relacionar com Deus. Talvez hoje você precise cultivar o seu relacionamento com Deus, amadas. Talvez o Senhor está dizendo no teu ouvido: ei, filho, eu estou com saudade de você. Aonde você está, que você não tenha se apresentado na minha presença. Minha amada, se você hoje quer
responder a esse convite do Senhor, eu quero te convidar a ficar em pé. Fique de pé no seu lugar, porque você vai com uma atitude exterior dizer para o mundo espiritual que você hoje está respondendo ao chamado do jardineiro Jesus, que está te convidando para que você possa viver na essência daquilo que Ele te chamou, que é para ser essa mulher, essa filha, que vai ser a cultivadora da paz no seu lar. Minhas amadas, não espere pelo outro. Faça você aquilo que lhe cabe. Aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos, faça. É o Senhor quem vai te fortalecer na sua caminhada, amadas. Chega de desculpa, chega de justificativa para fazer aquilo que Deus falou para você fazer. O Senhor te dá autoridade, e o Senhor te dá autoridade hoje, para que você possa estabelecer a cultura do reino na sua casa. A cultura do jardim, amado, dentro da sua casa. Peça perdão ao Senhor. Peça numa oração aí, silenciosa, peça perdão ao Senhor. Por tanto tempo, onde ao invés de ser cultivadora da paz, talvez você cultivou a contenda. Pense nas pessoas que você pode se acercar. Pense nas pessoas que talvez você está dentro da sua família, que você não fala. Amadas, o Senhor não te chamou para isso. Ele foi ao teu encontro. E você agora é esse canal. Você está pedindo a bênção dentro de uma situação e Deus está dizendo: ei, você é a bênção. Vai lá e seja bênção dentro dessa circunstância. O Senhor te chama hoje, amada, para você assumir a sua responsabilidade. Seja cultivadora da paz na sua casa, no seu jardim hoje. O jardineiro Jesus, esse jardineiro Jesus, nos chama e Ele restaura a nossa comunhão com Ele. Ou talvez, amadas, o Senhor está nos chamando para cultivarmos o nosso relacionamento com Ele. Como está o seu tempo com o Senhor? Como está a sua devoção com o Senhor? Cadê aquele amor? Cadê aquela entrega do início? Cadê? Talvez você se distraiu, talvez o seu tempo com o Senhor tenha sido apressado e barulhento. Mas o Senhor quer restaurar hoje aqui. Ele quer restaurar também o nosso tempo com Ele. E que a gente possa sair daqui, amadas, sedentas e famintas da sua presença. Que a gente possa buscar por esse tempo, por essa presença maravilhosa, cultivando a paz no relacionamento com o Senhor, no relacionamento dentro da nossa casa, com as pessoas que nos cercam, porque nós somos chamadas filhos de Deus. Por termos a virtude de sermos apaziguadoras, assim como foi Abigail. Se coloque diante do Senhor, porque hoje Ele está aqui. O Senhor está aqui, está nos chamando para perto. Ele está restaurando relações aqui, amadas. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença, diante da Tua palavra. Deus, trazendo a nossa consciência, Senhor, ao nosso coração, o chamado que o Senhor tem para nós desde o início de todas as coisas. O Senhor não muda, Pai. Nós, com os nossos pecados, que nos afastamos de Ti, mas o Senhor não muda no seu desejo em nos ter tão perto, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes temos andado, Senhor, e feito coisas que Te desagradam, onde nós não manifestamos a imagem de Deus. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida, Senhor, de humildade, de quebrantamento, que reconhece os seus erros, mas que é totalmente dependente ao Senhor. Deus, ajuda-nos a agir como Abigail, Senhor, a sermos cultivadoras da paz nas circunstâncias que nós vivemos hoje, nos nossos relacionamentos, Senhor. Ó Deus, dá-nos sede e fome da Tua palavra, que nós venhamos a ser cultivadoras da nossa relação com o Senhor, Pai. Daquelas que amam a Tua presença, Senhor, que amam se deleitar e desfrutar de quem o Senhor é, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nos entregamos ao Senhor neste momento.
te agradecendo, Senhor, por aquilo que o Senhor já nos entregou aqui. E que não venhamos, Senhor, atrapalhar a obra que o Senhor quer fazer na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Mas que venhamos a ser cooperadoras, cultivando a paz aonde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus. Amém.